quando tentamos fazer de fora para dentro, quando tentamos através de grupos, através de empresas, através de muitas ferramentas, que depois tentamos trazer para dentro da escola, isso nunca funciona. O processo da inovação pedagógica é sempre ao contrário, é de dentro para fora. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é a nova formação de professores. Moi Camoi, bem-vindo ao episódio 50 do podcast Papo de Educador. Hoje, que é um episódio especial de número 50, nós traremos também um tema super importante, super relevante, que é a formação de professores através de uma das autoridades mais respeitadas no âmbito de formação de professores, que é o português Antônio Novoa. O professor Antônio Novoa, ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e História Moderna e Contemporânea pela Paris-Sorbonne. Ele é reitor honorário e também professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. E ele tem uma dezena de títulos, entre eles, por exemplo, o título de membro honorário da Universium, que é European Academic Heritage Network, que é uma rede universitária reconhecida pelo Conselho Europeu que procura valorizar o patrimônio científico, museológico, monumental, botânico e arquivístico das universidades europeias. Aqui no Brasil, ele também ganhou o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. E ele tem mais de 200 publicações. Se você passou pela educação formal na área de formação de professores, com certeza você também estudou os textos do professor Antônio Novoa e com muita simpatia, com muita disponibilidade, ele conversou com a gente durante o evento Hub, promovido pela Edify na cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado ao Hub por essa moral, por ter convidado a gente. Foi um prazer estar com vocês. O evento de vocês foi lindo, foi maravilhoso. Nós aqui da equipe do Papo de Educador adoramos estar nesses eventos pelo Brasil. E mais do que isso, nós amamos construir pontes e aumentar e dar amplitude, ampliar a discussão que são feitas nesses eventos para toda a nossa audiência, que é formada por pessoas maravilhosas, inspiradoras e motivadas como você que está nos ouvindo. Vamos então ao nosso episódio? Você está ouvindo Papo de Educador. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, mais um episódio do podcast Papo de Educador. E hoje, ainda no Museu do Amanhã, na série de episódios realizadas no Museu do Amanhã durante o evento Hub, promovido pela Edify na cidade do Rio de Janeiro, eu estou aqui muito bem acompanhado. Como sempre, não estou sozinho, estou aqui junto com o professor Júlio Parri. Oi, Júlio. Muito bom dia a todas e todos. Prepara o café e pastel de nata, que o papo hoje é bom. Bacana, nós temos aqui a grande honra, a grande alegria de receber alguém que é muito conhecido e muito respeitado no mundo acadêmico, que é o professor Antônio Sampaio Novoa. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Educador, professor. Muito obrigado. Professor Antônio Novoa é um acadêmico, se vocês já perceberam pelo obrigado ou não, né, de Portugal. Tem escrito e tem centenas de publicações. E professor, eu acho que o seu currículo dispensa apresentações, né, dispensa falar um pouquinho, mas eu tenho uma dúvida, duas dúvidas que eu tenho em relação à sua história, né? A primeira dúvida é o seguinte: quantas vezes o senhor já veio para o Brasil? Eu vim ao Brasil pela primeira vez em maio de 94, pela primeira vez em trabalhos. Já estava cá em férias. Em maio de 94, portanto faz 24 anos, não é? A convite do Paulo Freire, com quem me encontrei em Águas de São Pedro, no seminário, e depois, todos os anos, venho 3-4 vezes desde aí. Portanto, 3-4 vezes 24... aí umas 80 vezes. Bem mais vezes do que a gente mesmo, né? Você é brasileiro. E me diga uma coisa, eu pensei que a sua primeira vez fosse para jogar bola, porque eu li na sua biografia, começou a sua carreira no futebol, é isso mesmo? Coisa que eu acho que eu fiz melhor na vida sempre foi jogar a bola, não é? Mas eu sou uma vocação perdida para o futebol, eu gosto muito de jogar a bola, não gosto de ver futebol, é uma coisa curiosa, eu não vou aos estádios, não gosto de ver futebol, mas gosto muito de jogar futebol. Mas entende um pouco de futebol? Por exemplo, você sabe que o Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo? Eu acho que entendo jogar, não é? Do resto já não entendo tanto, não é? Mas de jogar, gosto muito de jogar.
Professor, o senhor fez uma excelente palestra agora pela manhã. Eu gostaria de te agradecer pela sua fala, pela sua intervenção. Nos brindou, né, nessa manhã. Foi bastante inspirador. Falou principalmente sobre a metamorfose da escola, né, dessa transformação necessária da escola. Hoje se fala muito sobre a necessidade de mudar a escola, de renovar, de transformar. E o senhor trouxe um pouquinho sobre isso, né? Eu captei o áudio da sua palestra, então durante essa nossa conversa eu vou ter algumas inserções sobre algumas das suas falas. E eu quero te fazer, talvez, uma pergunta que seja bastante ampla, e eu gostaria que o senhor ouvisse a sua opinião sobre isso, né? O que da escola perdeu-se e precisa ser resgatado? Ou seja, há alguma coisa que perdeu-se durante a história e que precisa ser resgatado? E além disso, é uma pergunta composta. E além disso, o que não há e precisa, então, ser criado? A escola é uma instituição brilhante. A escola, eu sou um homem da escola, sou um homem por definição que gosta da escola, que é apaixonado pela escola, que acredita que os professores são muito importantes, e a escola foi uma instituição e é uma instituição brilhante, não é? Foi uma instituição que conseguiu, por exemplo, trazer todas as crianças para dentro da escola, dar-lhes uma educação, não é? Coisa que muita gente se opôs, muitas famílias se opuseram, muita gente que vivia do trabalho infantil, do trabalho das crianças no campo, se opuseram a esta presença da escola, e a escola teve essa dimensão que foi muito importante. E essa dimensão que foi muito importante na escola foi uma dimensão de produzir qualquer coisa comum. Na verdade, quem produz a cidadania nacional, quem produz as línguas nacionais, quem produz quem alarga um conhecimento científico ao conjunto do mundo é através da escola. A escola foi uma grande instituição de produção do comum. E isso, nas últimas décadas, tem-se perdido. Tem-se perdido por muitas iniciativas de educação doméstica, de regresso da educação a casa, de uma certa corrosão da escola. Ora, é preciso resgatar essa ideia. É preciso resgatar a ideia da escola como o lugar onde estão todos os meninos, todas as meninas, dizia um grande psicólogo, psiquiatra português, estão todos os meninos e meninas, independentemente da cor, da linguagem, da forma ou da encadernação, estão lá todos, não é? Sejam quem forem, e essa ideia do lugar onde estão todos e onde todos trabalham uns com os outros é uma ideia que é importante resgatar, a ideia da escola como um bem comum, como um bem de todos. Mas resgatar isto não quer dizer deixar de fazer as transformações necessárias. E as transformações necessárias, como eu argumentei na minha palestra, são construir um novo ambiente educativo. A escola da sala de aula, a escola do quadro negro, a escola das carteiras alinhadas com os meninos de costas uns para os outros, a escola onde o professor dá aulas, essa escola já não serve para o século XXI. Precisamos de uma escola que seja um ambiente educativo onde as crianças trabalhem, onde as crianças estudem, onde as crianças pesquisem, onde as crianças leiam, onde as crianças escrevam, onde as crianças façam pequenos grupos uns com os outros, com a orientação do professor, com a supervisão de um professor, mas um professor que é, se quiserem uma metáfora simplista, cada vez menos um transmissor de matérias e cada vez mais um organizador do estudo e da aprendizagem. É este o papel do professor do século XXI. Organizar o estudo, organizar as aprendizagens, porque é isto que está no coração de um conhecimento que se adquire e através do qual se faz a educação das crianças nas escolas. Não queremos mais a escola com a forma escolar do século XIX, precisamos de uma escola com um ambiente educativo favorável, propício ao século XXI. Como é que se promove a autonomia com as carteirinhas ali todas arrumadas daquela maneira? Como é que se promove a diferenciação pedagógica quando temos a mesma aula para todos os alunos? Como é que se faz escola ativa ali dentro? Como é que se comunica ali dentro quando os meninos estão de costas virados uns para os outros? Não é? Isto é, como é que se fazem estas coisas? Como é que se fazem estas coisas dentro deste ambiente educativo? A minha resposta é, não se fazem. E a minha resposta é que uma parte das nossas angústias, das nossas desilusões, tem a ver com o facto de que nós pusemos muita energia na produção de teorias pedagógicas, na produção de métodos de ensino, na produção de ferramentas de ensino,
Politicamente pusemos muita energia na criação de leis de educação, de reformas de educação, de reformas do currículo, de novos programas de ensino. Pusemos muita energia nisto tudo e não pusemos energia na mudança do ambiente educativo. E enquanto não pusermos energia na mudança do ambiente educativo, de pouco nos servirão as leis, as reformas, os métodos, as teorias, os programas, as reformas curriculares, etc. Eu devo dizer que tenho um grande ceticismo sobre isso tudo. Nesta fase da minha vida acredito muito pouco nisso tudo, se não tivermos uma mobilização coletiva na mudança do ambiente educativo que seja propício, que seja favorável, que induza que estas coisas que aqui estamos a falar possam verdadeiramente acontecer. Sabe que quando a gente fala sobre essa questão da formação do professor, eu acho que tudo passa também pela questão da formação do professor, e é justamente sobre esse aspecto que eu gostaria de entrar contigo, que agora até frequentemente eu fui ministrar palestra numa região do Brasil, e eu ouvi uma frase de bastante angustiada de um professor que fala assim, que ele falou mais ou menos assim: olha, Damione, vocês estão falando dessas metodologias, dessa nova forma de lecionar, dessa nova visão da escola, só que eu sinto um pouco angustiado com isso, porque eu sou obrigado a fazer tudo isso, em outras palavras, trocar o pneu do carro enquanto estou dirigindo, né? Como que o professor pode fazer para poder se habilitar para essa nova escola, para esse novo paradigma de educação, ao mesmo tempo que ele está nessa sala de aula de 40 alunos? Talvez eu esteja fazendo a pergunta de R$1 milhão, né? Uhum. É a pergunta de $1 milhão de... Nós temos de $1 milhão, mas aqui é de $1 milhão de reais. Na verdade, há duas respostas a essa pergunta. A primeira resposta é: a formação de professores tem que mudar muito. E a formação de professores não pode ser uma série de cursos, uma série de ações, uma série de eventos, uma série de coisas. A formação de professores tem que ser construída a partir de uma relação dos professores uns com os outros no espaço da escola. E se nós conseguirmos pensar a formação de professores a partir de uma relação dos colegas uns com os outros no espaço da escola, uma parte dessa pergunta está respondida. Porque, na verdade, a formação de professores é quando os professores entre eles se ajudam, colaboram uns com os outros, não é? Para conseguirem, ao mesmo tempo que estão a cumprir o seu trabalho, irem encontrando novas formas de trabalhar. A formação de professores não pode ser, é uma coisa que eu digo muitas vezes, mais um complicador na vida dos professores. A formação de professores não pode ser mais uma tarefa que os professores têm que cumprir. A formação de professores não pode ser mais uma coisa que os professores têm de fazer num cotidiano muito sobrecarregado. A formação de professores tem de ser aquilo que nos ajuda a superar as nossas dificuldades, aquilo que nos ajuda a encontrar novas maneiras de trabalhar, aquilo que nos ajuda coletivamente a ir fazendo estes novos ambientes educativos. E é por isso que a formação de professores tem de estar dentro da escola. Não é porque a prática é mais importante que a teoria, mas é porque temos que refletir conjuntamente uns com os outros. Eu durante muitos anos falava sempre num conceito que era o conceito de formação-ação. Isto é, nós formamos-nos enquanto estamos a agir. E é no processo de agir que nós nos formamos. Quando estas duas coisas estão ligadas, a angústia do seu professor, de que me falou há pouco, ela é muito mais reduzida. Porque a formação de pessoas está a ajudá-lo. Está a ajudá-lo no seu trabalho, está a ajudá-lo na sua realidade, e não é uma coisa a mais, fora da sua realidade, fora do cotidiano da sua escola. E nesse processo, a colaboração com os pares, a troca de experiências, ela é essencial, aí nosso ouvinte do Papo de Educador. Queria fazer um recorte que o senhor pontuou bastante na sua palestra, que foi 2 pontos onde a gente gasta muita energia. A gente gasta muita energia nos marcos regulatórios, nas leis que gerem nos currículos e também nas metodologias e pouco nesse ambiente escolar. Ou seja, é muito comum a gente nessas formações do tipo cursos, né, ver especialistas em currículo, especialistas em legislação escolar, especialistas em alguns tipos de metodologia, e realmente você pontuou que pouco se fala na transformação do ambiente escolar. Exatamente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que esse para mim é o ponto. Não? O ponto para mim hoje é
como é que se constroem novos ambientes escolares, novos ambientes educativos. E não adianta de nada nós estarmos a inventar marcos regulatórios, leis, reformas, não vale de nada a gente estar com umas metodologias extraordinárias quando depois o ambiente educativo fica na mesma, não é? E, portanto, eu julgo que o ensinamento do século XX é que se nós não construirmos novos ambientes educativos que sejam propícios a essas atividades, nós de pouco nos servirão essas ferramentas, esses métodos, essas coisas todas. Quer dizer, isto é, eu lembro, por exemplo, em Portugal, bem sei que é uma caricatura, não é? É uma coisa que tem 50 anos, mas houve um governo português que decidiu fazer uma grande reforma e introduzir umas novas tecnologias na educação, gastaram milhões e milhões e milhões e milhões, não é? Na altura eram umas máquinas de audiovisuais, etc, etc. Não havia praticamente uma única escola que tivesse eletricidade adequada àquelas máquinas. E, portanto, andou-se durante anos e anos, não é? A investir dinheiro, a investir energias. Era tudo um mundo maravilhoso, mas não tinha nada a ver com a realidade concreta das escolas, não é? E, portanto, nós temos que pensar ao contrário. Pensar como é que podemos reconstruir estes ambientes educativos e depois ir à procura das ferramentas, das tecnologias, dos métodos que nos podem servir. Quando tentamos fazer de fora para dentro, quando tentamos através de grupos, através de empresas, através de muitas ferramentas, que depois tentamos trazer para dentro da escola, isso nunca funciona. O processo da inovação pedagógica é sempre ao contrário. É de dentro para fora. É a partir do trabalho na escola e nos professores que depois vão buscar lá fora o que eles precisam. Vão pedir ajuda, vão pedir outros contributos, vão tentar buscar fora coisas, mas sempre a partir do que está dentro e de uma espécie de um crescimento do que está dentro e nunca a partir do fora para dentro. Quando tentamos impor a inovação pedagógica de fora, por mais maravilhosa que ela seja, por mais extraordinária que ela seja, ela tem um problema, não funciona, não é? Faz lembrar uma coisa que se dizia sobre uma ciência no princípio do século, um senhor belga, na altura falava-se numa ciência da criança, ele dizia sobre isto: esta ciência é maravilhosa, é extraordinária, parece uma locomotiva, um trem de uma tecnologia fabulosa, da tecnologia mais elaborada que existe, um comboio absolutamente extraordinário, tudo é maravilhoso nisto, só tem um pequeno problema: a locomotiva não funciona, não é? Tudo o resto é maravilhoso, não é? Tem um pequeno problema, não funciona. E eu acho que muita inovação pedagógica é assim, é tudo maravilhoso, umas teorias fantásticas, uns palestrantes extraordinários, umas pessoas que dizem coisas muito inteligentes, uns métodos fabulosos, tem um problema, não funciona, não é? E, portanto, temos que pensar a inovação pedagógica a partir de dentro, a partir do nosso trabalho e não a partir de fora. Sabe que tem durante a sua fala o senhor falou que é necessário que haja um novo contrato social em torno da educação. Ao mesmo tempo que a inovação ela precisa ser realizada dentro da escola, também há uma parte que deve ocorrer fora da escola, né? Que parte seria essa? Essa parte é o discurso, que é hoje um discurso muito importante da cidade educadora, a dizer que a cidade também educa, não é? Nós não podemos ter uma escola se não tivermos uma cidade educadora, se na cidade não houver elementos de educação, se nós estivermos a ensinar, por exemplo, a utilização dos recursos energéticos, ou da água, ou das mobilidades não através dos carros e da gasolina, mas através de veículos elétricos, mas depois a cidade não estiver organizada dessa maneira, parece que há uma contradição, não é? E, portanto, educar hoje alguém é educar alguém também dentro de uma cidade que é ela própria educadora, que tem ela própria recursos. Eu sei que aqui no Brasil há muitas dificuldades. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro há muitas dificuldades. Eu reconheço essas dificuldades. Mas o Rio de Janeiro de 2018 não tem nada a ver com o Rio de Janeiro de 1850. Em 1850, no Rio de Janeiro, como em Portugal, haveria 95% de pessoas analfabetas. Não havia centros de cultura, não havia museus, não havia bibliotecas, não havia espaços de diversa ordem. Hoje o Rio tem muitas dificuldades, mas tem hoje possibilidades educativas, possibilidades culturais,
possibilidades nas famílias, possibilidades nas bibliotecas que são imensas. A escola não pode ser uma escola fechada, com os muros fechados, onde tem que ser uma escola aberta sobre a sociedade, tem que ser uma escola aberta sobre a cidade, e quem diz a escola diz a universidade. Eu, como reitor da Universidade de Lisboa, dizia sempre: eu não pertenço à Universidade de Lisboa. Eu sou reitor e quero ser reitor da Universidade com o C de Lisboa. Eu quero ser reitor da Universidade de Lisboa, porque eu quero que a universidade faça parte da cidade e tenha esse compromisso com a cidade. O novo contrato social em torno da educação é esse. Não é fechar as crianças numa escola fechada, é dizer a escola tem que ser porosa, tem que ter uma porosidade com a cidade, tem que ter uma capilaridade com a cidade, e isso é extraordinariamente importante para educarmos as nossas crianças, as crianças do século XXI. Agora, professor, para os nossos ouvintes aqui do podcast Papo de Educador, o senhor pautou a sua fala na metamorfose da escola, pontuando a importância da formação de professores e o papel do professor nesse processo. E aí, ao fim da fala, o senhor pontuou três grandes revoluções na humanidade. Você pode brindar o nosso ouvinte com essas três revoluções? Eu falei isso a partir do Michel Serres, não é? Michel Serres diz que houve apenas 3 grandes revoluções na longa história da humanidade. A primeira foi a invenção da escrita, a segunda foi a invenção do livro impresso, a terceira é hoje, a revolução digital. A revolução da escrita teve lugar há 5.000 anos e mudou tudo. A história da humanidade mudou com a escrita, não é? A humanidade passou a ser outra com a escrita. A revolução do livro teve lugar há 500 anos. A humanidade mudou com o livro, não é? Nós não vivemos da mesma maneira antes e depois dos livros. Mudamos completamente. Mudamos a nossa relação com os outros, a nossa relação com a história, a nossa relação com o conhecimento, etc., a partir do livro. E hoje estamos na terceira revolução, que é a revolução do digital. E nestas revoluções, as crianças não são iguais. As crianças não são iguais antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e depois do digital. As nossas crianças são muito diferentes das crianças da minha geração, ou da geração dos meus pais, ou dos meus avós. Se queremos fazer alguma coisa de útil para estas crianças, é ouvir estas crianças, ver o que elas nos estão a dizer, ver a maneira como elas pensam, ver a maneira como elas comunicam. Repare na comunicação das nossas crianças. Nós dizemos muitas vezes que as crianças não gostam de escrever e que hoje já não se escreve como antigamente, que antigamente se escrevia muito bem e que hoje se escreve muito mal. Vamos admitir que é verdade. Porém, qualquer criança hoje de 8 anos, ou 9 anos, ou 10 anos, qualquer criança hoje de 8 anos escreve mais num dia do que os meus avós escreveram a vida inteira. Porque eles escrevem, estão sempre a escrever, estão todos os dias, estão toda a hora a escrever, toda a hora a mandar zaps, toda a hora a mandar coisas, toda a hora a mandar informação. Eles estão 24 horas por dia a escrever. Ok, não é a escrita literária que nós gostaríamos, mas o potencial da escrita está lá. A necessidade da escrita está lá. Compete-nos a nós, professores, utilizarmos esse potencial, utilizarmos essa necessidade, utilizarmos essa motivação para os levarmos a escrever aquelas coisas que nós gostaríamos que eles escrevessem. O potencial está lá como nunca esteve. Nunca houve nenhuma geração na história da humanidade que tivesse tanta necessidade de informação, tanta necessidade de conhecimento, tanta necessidade de leitura, tanta necessidade de escrita como as atuais gerações. Não é aquilo que a gente gostaria que eles lessem, não estão a ir para a internet buscar as coisas que a gente gostaria, de acordo, mas o potencial está lá, a necessidade está lá, está tudo o que é central para educar uma criança. Compete-nos agora a nós, professores, sermos capazes de aproveitar, de utilizar fortalecer esse potencial para os levar ao conhecimento que nós queremos, para os levarmos à ciência que nós queremos, para os levarmos à escrita que nós queremos, para os levarmos à literatura que nós queremos. Está lá tudo, o potencial está lá todo, a responsabilidade agora é nossa. Eu sinto por vezes no Brasil um discurso, eu tenderia a dizer, excessivamente comunitarista, no sentido de uma comunidade de identidade e não de uma comunidade de relações. Que temos que respeitar as raízes dos alunos, que temos que respeitar a cultura dos alunos,
temos que respeitar os contextos sociais, culturais, históricos dos alunos, que temos que respeitar as suas histórias, etc, etc, etc. E a minha resposta é, obviamente, para educar alguém, temos que respeitar as suas raízes, a sua história, a sua cultura, as suas crenças religiosas, os seus valores, etc. Obviamente. Mas onde é que está a minha discordância? A minha discordância está aqui: educar alguém é respeitar isto, mas não para fechar as crianças dentro disto. Não é? É respeitar isto, mas para abrir novos mundos às crianças. A educação familiar, ou a educação social, ou a educação religiosa, faz-se dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma religião. É normal que assim seja. Eu, se professo uma religião, eu educo os meus filhos nessa religião. Eu, se professo um conjunto de valores ou de princípios, é normal que eu eduque os meus filhos nesses valores e nesses princípios. Mas eu falei da família, da sociedade, das religiões. Não falei da escola. Na escola educa-se para tudo. Na escola educa-se para o conjunto da humanidade.